Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu queria chamar o pastor Kleber, ele vai compartilhar uma palavra com a gente hoje, amém? Pode rir agora, isso. Que lindo. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Eu espero que você tenha tido um dia muito gostoso hoje. Nós celebramos a Páscoa. Espero que você tenha aproveitado da melhor forma possível. Que em algum momento do seu dia você tenha trazido à memória aquilo que Cristo fez por nós, porque Páscoa remete a isso. Trazer à memória o que Cristo fez por nós. Amém? Eu quero celebrar a vida de alguns irmãos que estão aqui pela primeira vez, alguns amigos. Eu estou vendo aqui o Alisson, a Adriana, que vieram ontem já nos jovens, a Vitória, estão vindo aqui no domingo. Faça assim com a mão para a igreja te ver, conhecer vocês. Nós temos ali atrás também um casal. Faça assim com as mãos. Sejam bem-vindos em nosso meio, vocês são muito queridos aqui, que Deus abençoe vocês. Vamos celebrar a vida deles batendo palma, igreja? Amém? Muito obrigado por vocês terem ouvido a voz do Senhor e terem aceito o convite de vir aqui nessa noite. Eu espero que você seja impactado pela presença do Senhor e que o Senhor fale ao teu coração. Amém? Eu quero falar um pouquinho a respeito dar uma introdução, falando a respeito da Páscoa. Hoje nós estamos num dia muito importante para nós cristãos. Páscoa, essa palavra, ela é uma palavra hebraica, vem do hebraico Pessagê, que significa passagem. A Renata até falou um pouquinho aqui no louvor, que remete ao momento do povo de Israel que estava cativo ali no Egito, que estava como escravo ali no Egito, e Deus interveio a favor do seu povo, tirando eles daquela condição e colocando eles em liberdade. Então, essa palavra Páscoa, ela significa passagem, amém? Depois de 430 anos, no dia que eles completariam 430 anos de escravidão, o Senhor interveio a favor deles, os libertando. E eles comemoraram isso, o Senhor trouxe instruções para como eles deveriam comemorar, como eles deveriam celebrar esse favor do Senhor sobre a vida deles. No capítulo 12 de Êxodo, você não precisa abrir, você pode ler em sua casa depois, que é um capítulo bastante extenso. Nós vemos Deus estabelecendo como eles deveriam comemorar a Páscoa, como eles deveriam comemorar esse dia de libertação. E eu quero falar com vocês alguns pontos importantes nessa festa, nessa celebração que o próprio Deus estabeleceu para eles como um povo, como um memorial, para que eles jamais se esquecessem desse dia, de como o Senhor agiu em favor deles. Primeiro ponto que eu quero destacar nessa introdução, como que o Senhor trouxe a instrução para eles? Eles deveriam escolher um cordeiro de 1 ano e sem defeito para sacrificar e fazer dele uma refeição em família. Escute isso. Caso o cordeiro, o animal escolhido, fosse muita comida para uma família, eles deveriam chamar o vizinho mais próximo e dividir com eles segundo o que cada um podia comer. Ou seja, se uma família fosse pequena e um cordeiro, um animal, fosse muita comida para uma família só, eles deveriam chamar o seu vizinho mais próximo e celebrar em família esse dia de intervenção do Senhor, os colocando em liberdade. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? É chamado, essa celebração para os judeus, é chamado de Seder Pesach, e tem por objetivo reunir toda a família para trazer à memória essa intervenção do Senhor. Os judeus, eles comemoram por 7 dias a Páscoa, eles fazem isso até hoje. Um segundo ponto que eu quero destacar é que nessa refeição, eles deveriam também ter ervas amargas e pão sem fermento. Os hebreus, eles deveriam memorizar essa celebração de uma forma que eles entendessem que não foi homem ou alguma manobra natural que os tirou daquela condição. Qualquer tempero, nós sabemos disso, né? Que qualquer tempero ou fermento, ele muda o sabor ou o formato original da massa. Se você for fazer um pão caseiro e não acrescentar fermento à massa, aquela massa não vai crescer, ela vai ficar aquele sabor original. Por isso que as donas de casa colocam lá o royal, o fermento, né? E tempero, se você vai comer, por exemplo, uma salada e você não acrescenta nela algum tempero,
dependendo, um almeirão, por exemplo, ele é amargo. Então eles tinham que ter esses dois elementos juntos nessa refeição do cordeiro, para que eles trouxessem a memória que não foi nenhuma intervenção humana, não foi nenhuma manobra natural que os tirou daquela condição de escravos. Deus queria deixar claro para eles que fora Ele mesmo que agiu em favor deles e que eles deveriam ser um povo santo e não contaminado com os temperos e fermentos dos outros povos, com os costumes dos outros povos. Um terceiro ponto que eu quero destacar nessa formatação de Deus para que eles celebrassem a Páscoa é que eles deveriam passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, como sinal de aliança com o Senhor para diferenciar a casa deles dos egípcios. Vocês estão me acompanhando até aqui? Amém? Um quarto ponto que eu quero destacar na formatação do Senhor é que Deus disse para os judeus, ali naquela condição, que seria um decreto perpétuo, que seria uma celebração perpétua, eles deveriam fazer isso continuamente. Deus sabe que eles se esqueceriam com o passar do tempo, e sendo assim, Ele estabeleceu que deveria ser celebrado anualmente, para que eles pudessem passar para as gerações futuras o quanto Deus foi bondoso com eles, tirando-os da escravidão. E o que isso representa para nós, o que isso tem a ver com nós? Vamos traçar um paralelo. Qual que é o significado para nós cristãos? Primeiro ponto, o cordeiro faz referência a Jesus, amém? O cordeiro faz referência a Jesus. João Batista, ele dá testemunho de Jesus dizendo, em João capítulo 1, 29b, ele diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Isaías 53, 7, eu gostaria que você abrisse, Isaías 53, 7. O objetivo dessa palavra hoje é que você entenda de uma forma revelada, de uma forma profunda, o quanto Jesus nos amou e o quanto Ele fez e faz por nós, amém? Nos tirando de uma condição de escravos e nos transportando para uma condição de pessoas libertas nele, de pessoas livres nele, redimidas, saradas, curadas no Senhor. Isaías 53, 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Ele foi levado para o matadouro, está fazendo menção de Jesus. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então o cordeiro, ele faz referência a Jesus, ok? O segundo ponto, porque de refeição em família. Como nós falamos, se uma família fosse pequena demais, eles deveriam dividir com a família mais próxima. A ideia de Deus foi e sempre será de ser celebrado e lembrado em família. Deus, Ele ama a família, a comunhão e o repartir entre o seu povo. Por isso que hoje nós celebramos a ceia como igreja, como família do Senhor, trazendo à memória o que o Cordeiro, que Jesus fez por nós naquela cruz. Nos alimentarmos do Cordeiro representa a vida. Olha as palavras de Jesus em João capítulo 6, versículos 55 e 57. Abra sua Bíblia para nos acompanhar na leitura. Evangelho de João, capítulo 6, 55 ao 57. Olha o que o Senhor diz a respeito de si mesmo. Ele é o Cordeiro de Deus. Todos acharam? Diz assim, Jesus dizendo a respeito de si mesmo: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Então nos alimentarmos do Cordeiro representa a vida, amém? Então todas as vezes que nós celebramos a ceia, tomamos esses elementos, representando o corpo, representando o sangue de Jesus, nós estamos recebendo vida. Vocês estão me acompanhando, igreja? Faz sentido para vocês até aqui? Amém? Um terceiro ponto, trazendo para nós o sangue nos umbrais das portas. O sangue, ele representa aliança,
representa o perdão e o resgate de Deus sobre as nossas vidas. Quando o Espírito veio executar o juízo de Deus sobre os primogênitos lá no Egito, ele não pôde entrar nas casas dos hebreus por conta do sangue nos umbrais. Quem tem aliança com Jesus, quem tem aliança com o Cordeiro de Deus, tem os seus pecados perdoados e o diabo não pode tocar. Amém? Quantos têm aliança com o Senhor e têm convicção disso? Quero te trazer uma verdade que a gente jamais pode se esquecer. O diabo não pode tocar em nossas vidas. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz a respeito do sangue. Só me acompanhe na leitura, por favor. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o sangue nos resgatou, o sangue é o símbolo da aliança que nós temos com o Senhor. Amém? E uma vez que nós temos essa aliança, uma vez que nós temos consciência e nós cremos nessa verdade, nós vivemos debaixo de uma proteção do Senhor, nós vivemos debaixo do favor do Senhor. Amém? Decreto perpétuo, que representa para nós o porquê que Deus estabelece dessa forma. Porque eu e você não podemos nos esquecer jamais do que Cristo, do que Jesus fez por nós naquela cruz. Agora nós vamos começar a nossa mensagem. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. A ideia de Deus, queridos, em celebrar uma ceia no dia que Ele colocou o seu povo em liberdade, fazendo com que as famílias se reunissem, é que Ele já pensava lá na frente, que todas as vezes que nós como família sentarmos a uma mesa para uma refeição, nós possamos trazer à memória o quão bondoso o Senhor é sobre nós. Que nós possamos trazer à memória aquilo que Ele fez e aquilo que Ele faz por nós. Então, todas as vezes que você sentar em uma mesa para uma refeição, tenta dar uma desligada do teu celular e olhe para as pessoas que estão junto de você na sua mesa e traga à memória o quão bondoso e misericordioso o Senhor tem sido sobre nós. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou. Diga comigo, Deus nos ressuscitou. Guarde isso. Vamos continuar a leitura. Com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Nós estávamos mortos, nós estávamos em uma condição de escravidão, escravos do pecado, escravos dos desejos da carne, mas a cruz de Cristo, a obra de Jesus na cruz, nos ofereceu um resgate. Ele veio para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o seu reino. Então nós também fizemos esse processo de passagem. Nós estávamos em uma condição, mas em Cristo Jesus nós nos colocamos em outra condição. Amém?
Então hoje sobre nós existe o perdão de Deus, hoje sobre nós existe a graça de Deus, hoje sobre nós existe a salvação de Deus, hoje nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos do padrão desse mundo, nós não somos mais escravos da condição desse mundo, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Amém, queridos? Assim como o povo hebreu estava numa condição de escravos, e Deus fez com que eles saíssem daquela condição, para viver uma vida em liberdade, debaixo do favor do Senhor. Em Cristo Jesus o processo foi o mesmo. A diferença é que hoje, essa aliança que nós temos em Cristo Jesus, ela é eterna. Amém? Eles lá sacrificaram um cordeiro, representando, fazendo já um apontamento para Jesus, o sacrifício perfeito. Mas Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, que Ele se entregou naquela cruz, é uma eterna aliança, e nós que estamos nele, nós estamos nessa condição para sempre. Em Cristo Jesus, nós estamos libertos da escravidão do pecado, nós estamos libertos da condição de sermos pessoas perdidas, destinadas ao inferno. Em Cristo Jesus nós temos o selo da salvação. Será que você pode se alegrar com essa verdade? Amém, queridos? E nós precisamos, algo que eu tenho falado constantemente, eu e você precisamos aprender a viver de acordo com essa nova vida em Cristo Jesus. Essa verdade, ela precisa nos alimentar e nos alegrar todos os dias. Nós estivemos lá em Três Lagoas, sexta-feira, ministrando numa conferência chamada Ressurretos, e algo que eu falei lá e eu tenho falado constantemente: cristão precisa aprender a ser feliz. Cristão precisa aprender a ser feliz, porque sobre nós essa verdade ela é imutável. Cristo nos perdoou, Cristo nos resgatou, Cristo nos justificou, e nele nós temos uma vida nova, e eu e você precisamos aprender a viver de acordo com essa vida nova. Antes, os desejos da carne que nos dominavam, hoje não nos domina mais. Antes, no trânsito, quando alguém fechava o teu carro, você já tinha um impulso carnal, a sua natureza carnal já queria xingar, matar. Hoje você já consegue se controlar. Hoje você está numa festa, você que teve problema com bebida, você antigamente se entregava para esses desejos, mas hoje o Espírito de Deus em sua vida te faz ter força para não se entregar mais para a bebida. Antes você era uma pessoa violenta, hoje você já pelo Espírito de Deus, por essa nova vida, você já consegue ter uma paciência. Isso não é fruto seu, isso é fruto da obra de Deus em sua vida. Antes, de repente, você tinha uma boca suja, você falava palavrão à toa, xingava, mostrava dedo no trânsito, no trabalho. Hoje você já tem um controle, isso não é você, é o Espírito de Deus atuando em você, porque hoje você não está mais na condição de escravo do pecado, porque Cristo nos resgatou. Antes nós não tínhamos vida, mas hoje nós temos vida em Deus. Antes nós espiritualmente estávamos separados de Deus, mas em Cristo Jesus nós nascemos de novo e nós temos livre acesso à presença do Pai. Amém, queridos? E isso deve alegrar o nosso coração, deve impulsionar o nosso coração todos os dias. E cristão precisa aprender a ser feliz com essa verdade. Cara feia, emburrada, carrancuda, não é sinônimo de santidade e vida espiritual sadia. Quantas pessoas, antes de dizer ser cristãos, sorriam, brincavam, de repente começa a vir para a igreja, coloca uma capa de cara fechada, porque agora eu sou santo, eu não posso mais brincar, eu não posso mais sorrir, eu não posso mais me divertir, eu não posso mais ir a um cinema, eu não posso mais assistir um futebol. Gente, não é assim que nós devemos servir a Cristo, amém? Cristo nos chamou para a liberdade nele. Eu não estou dizendo libertinagem, não estou dizendo uma vida desregrada, mas eu estou falando de uma vida feliz e realizada nele, tendo essa consciência que nós estamos perdoados, que nós temos paz para com Deus e nós temos uma vida em Deus. Vocês estão me acompanhando, igreja? A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 4, abra comigo, por favor. Filipenses capítulo 4. Versículo 4. Olha a instrução da palavra do Senhor para nós. Versículo 4, do capítulo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. E novamente direi, alegrem-se, e seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A instrução do Senhor começa nos dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Não é alegrem-se quando tudo estiver indo bem, não é alegrem-se porque você foi promovido, não é alegrem-se porque você trocou o teu carro, alegre-se porque você fez a viagem dos sonhos. Tudo isso gera uma alegria, mas é uma alegria que passa. Mas quando nós descobrimos e nós aprendemos a viver nessa condição de uma vida nova em Deus, nos alegrando no Senhor, nós nos tornamos inabaláveis espiritualmente, amém? Nós nos tornamos pessoas fortes interiormente, que nós temos a consciência de que nós temos um Deus que está cuidando de nós temos aliança com o Senhor, nós temos uma vida em Deus, que hoje ninguém mais pode nos tirar dessa condição, e isso deve alegrar e nos alimentar todos os dias. E a palavra também nos instrui, ela dá várias chaves para nós que desejamos viver felizes no Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, pensem naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro. A palavra nos preenche de ensinamentos. Eu acredito que todos nós deveríamos acordar e colocar esse capítulo, esses versículos diante dos nossos olhos e partir para o nosso dia, nos alegrando no Senhor. Mesmo diante dos nossos desafios, mesmo diante daquele dia que nada está dando certo, mesmo diante daquele momento que nós perdemos algo, nós perdemos alguma coisa, mas o Senhor deve ser a nossa alegria. Um crente triste é pior do que alguém incrédulo, pessoal. E eu explico. Porque além dele não viver a vida no Senhor, isso tudo que nós estamos conversando com vocês, ele torna-se um difamador do Evangelho. Uma pessoa triste, amargurada, ele além dele não desfrutar essa vida em Deus, essa aliança que ele tem com o Senhor, esse entendimento de que ele foi resgatado, além dele não desfrutar isso, ele torna-se um difamador do Evangelho. Quantas pessoas eu e você conhecemos, que um dia viveu feliz, que um dia frequentou a igreja, que um dia esteve buscando o Senhor, e hoje a vida dele se resume em falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal de todo mundo, falar mal do emprego, falar mal do marido, falar mal da esposa, falar mal do cachorro, falar mal de tudo, porque ele está insatisfeito, ele está com o coração amargurado, ele perdeu o Senhor de vista. E não é assim que nós devemos servir ao Senhor, amém? O Senhor deseja que nós nos alegremos nele, sempre. Não é de vez em quando, não é só aos domingos, não é só aos finais de semana, não é só quando tem um congresso das mulheres, não é só quando tem algum evento, não. Mas nós devemos aprender a nos alegrarmos no Senhor sempre. Então eu gostaria que você colocasse um sorriso no teu rosto, olhasse para essa pessoa do teu lado e dissesse: alegre-se, irmão. Você tem uma aliança com o Senhor. Seja feliz. Aleluia. A nossa vida, ela precisa exalar o perfume de Cristo. Quando nós aplicamos um perfume, talvez você tenha feito isso antes de vir para a igreja, eu espero que tenha feito. Mas quando você faz isso, quando você aplica o perfume, você sente o aroma naquela hora. Mas daqui a pouquinho você já não está sentindo mais o teu próprio perfume. Quem vai sentir o teu perfume? São os outros. E se você chegar em um ambiente que uma outra pessoa tiver com perfume, você possivelmente vai sentir o aroma do outro perfume, e talvez você fale assim: nossa, meu perfume é fraco, né? Eu nem estou sentindo. Mas na verdade a pessoa está sentindo o seu e você está sentindo o dela. Agora a pergunta que eu faço, na nossa vida espiritual, que perfume as pessoas têm sentido? Que perfume as pessoas têm percebido em mim e em você? Será que é um perfume de murmuração? Será que é um perfume de ingratidão? Será que é um perfume de falta de fé? Será que é um perfume de pessoa que não sabe quem é em Deus? Ou será que em nós as pessoas têm percebido um perfume da humildade de Jesus, da santidade de Jesus, da esperança de glória? Será que as pessoas têm percebido em nós um perfume que inspira elas a terem o desejo de conhecer essa vida nova em Deus? Nós, como crentes, temos palavras, temos chavões,
Sou uma nova criatura em Deus. Mas será que nós vivemos intensamente essa verdade? Será que nós cremos nessa verdade de fato? Será que nós expressamos essa condição no dia a dia? Será que a nossa vida inspira as pessoas a terem desejo de ficar perto da gente, para ouvir o que temos para falar? Será que o nosso testemunho tem exalado o perfume de Cristo? Essa vida nova em Deus. Então nós precisamos refletir sobre essas coisas. O padrão desse mundo, ele não pode ditar o ritmo da nossa vida. Muitas vezes nós começamos a viver de acordo com o padrão desse mundo, só preocupados com aquilo que é da terra, só preocupados com aquilo que é passageiro. Queremos ganhar, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar. Para quê? Qual que vai ser o fim disso? Sendo que nós somos cidadãos do céu e tudo passa. Fala comigo, tudo passa. Tudo passa, queridos. 1 João, ouça isso. Capítulo 2, versículo 15, diz assim: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Será que nós estamos vivendo em meio a isso? Será que nós estamos vivendo dias assim? Cobiça dos olhos, cobiça da carne, ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. Nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, amém? Olha só o que diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Vamos gravar isso? Aquele que faz a vontade de Deus, diga comigo, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Grave isso. E qual é a vontade do Senhor? Que a gente viva feliz nele, satisfeitos nele, confiando nele. Jesus, ele é suficiente. Amém? Nós precisamos aprender a viver nessa condição. Qual que foi a ideia de Deus tirando o seu povo lá do Egito? Para que o adorasse. Porque Deus queria colocar neles um DNA de dependência. Olha, eu sou o teu Deus, confie em mim, vocês não precisam andar no ritmo das outras nações, porque eu vou prover, eu vou cuidar, andem em santidade, andem confiando em mim, eu sou a tua alegria, eu sou a tua fonte, eu sou aquele que supre a sua vida, eu sou aquele que te dá destino, eu sou aquele que te resgatou. E muitas vezes nós tiramos os olhos de Jesus, tiramos os olhos dessa verdade e começamos a olhar só para as coisas terrenas, só para as coisas desse mundo, começamos a nos afligir, a nos atormentar com a correria do dia a dia. Vocês sabiam que hoje nunca esteve em tanta evidência a tal da depressão, a tal da ansiedade exagerada? Vocês sabiam que a cada 4 segundos no mundo, uma pessoa tenta suicídio? E a cada 40 segundos, uma pessoa consegue? Esse é o quadro das pessoas que vivem no dia a dia. Esse é o mundo que nós estamos. Porque as pessoas não se satisfazem, as pessoas não se contentam, as pessoas não aprenderam a viver feliz com aquilo que são e com aquilo que têm. E nós, como cristãos, muitas vezes estamos vivendo da mesma forma. Não aproveitamos os nossos relacionamentos, não somos gratos por aquilo que já temos, por aquilo que somos. Quantas e quantas situações você já presenciou e talvez você e eu faça isso. Nós saímos para jantar, nós saímos para comer um lanche, nós estamos em família, nós estamos mais preocupados em fotografar aquele momento do que curtir aquele momento. Quantas vezes nós saímos de viagem, você de repente vai para algum lugar, a sua preocupação maior é em fotografar aquele ambiente do que aproveitar aquele momento. E a ideia de Deus nunca foi e nunca será essa. Por isso que Ele celebrou aquele momento tão especial. Gente, eu fiquei imaginando enquanto eu estava meditando isso. Vocês já pensaram na conversa dessa janta? Eles 430 anos, escravos, viram avós, viram bisavós partirem, eles naquela condição que eles não tinham mais nem esperança que eles poderiam sair daquele local. De repente, o Senhor vem em favor deles, colocam eles em liberdade, está me acompanhando, hein? Colocam eles em liberdade
e fala, ó, enquanto eu estiver agindo em favor de vocês, enquanto eu estiver fazendo o que tem que ser feito para que vocês saiam, vão comer, façam um churrasco, façam uma janta. Vocês já pararam para pensar a conversa naquela mesa? As famílias reunidas e falando, como o Senhor é bom. O que será que deve estar acontecendo lá fora, hein? A gente comendo um carneiro aqui, em família, e Deus trabalhando em nosso favor. A ideia de Deus é que a gente aproveite a vida, amém? A ideia de Deus é que a gente faça isso em família, que a gente faça isso em comunhão, sempre trazendo à memória quem o Senhor é por nós. Quem o Senhor é em nós. Vocês estão me acompanhando, igreja? Então eu tenho procurado ter uma prática. Esses dias eu vou contar duas situações que eu vivi. Eu fui visitar meus pais, está com um tempinho, e eu moro em Andradina, então eu vejo meus pais só de final de semana aqui em Araçatuba. Eu fui visitá-lo, eu estava na sala com meu pai, e meu pai está atravessando um probleminha, a gente está tratando, tal, há uma suspeita de Alzheimer, enfim. Então assim, eu tenho que aproveitar ao máximo, tá com meu pai. Meu pai já tem 81 anos, e eu estava lá na sala com ele, e de repente, né, faz um tempinho, tal, de repente eu com meu pai, só eu e ele, ao invés de eu aproveitar aquele momento, Zé Carlos, eu comecei a ver celular, responder mensagem, coisa de trabalho, não sei o quê, e meu pai parado assim, olhando para mim, me deu uns 5 minutos, eu falei, você quer saber? Eu vim aqui para visitar meu pai, tirei o celular, falei, vou viver esse momento aqui, eu vou aproveitar esse momento aqui. Então eu e você precisamos aprender a fazer isso, amém? A viver o momento. Talvez você esteja aqui hoje, nessa igreja, e atualmente nem esteja aqui. Nós que somos São Paulinos, também a gente está pensando, perdemos o título mais uma vez para o Corinthians. Mas nada disso. Estou cansado de perder para esse time, eu vou orar. Paulão, vamos juntar, Paulão. Paulão é São Paulino. Ó, a gente tem uma equipe forte aqui. Ó. O pastor é São Paulino, o Paulão é São Paulino. O Guilherme a gente deixa de lado, é corintiano. Vamos só pegar a gente São Paulino, vamos orar, irmão, fazer um jejum para mudar esse quadro. Eu não aguento mais perder para esse time. Hã? O Edson é São Paulino, Edson, vamos juntar. O Marcião, vamos juntar, só as colunas aí, vamos juntar e vamos orar para quebrar esse ciclo. Mas vocês entendem o que eu estou falando, que a gente tem que aprender a viver para Cristo, você é corintiano. Vocês estão entendendo que a gente precisa aprender a viver essa vida nova em Deus, essa vida em Cristo? Os momentos, vocês estão me acompanhando? O outro testemunho que eu quero compartilhar, eu estava estressado com um monte de coisa. Aí eu falei para a Gabi assim, Gabi, vamos dar uma saída, vamos para um shopping, vamos dar uma volta, vamos fazer nada. Sabe o dia de não fazer nada? Quantos gostam de ter um dia para não fazer nada? Sabe aquele dia, João, que você acorda, você vai tomar sorvete, você vai dar uma andada, não fazer nada? Gente, é importante. Eu sempre costumo perguntar, Deus precisava descansar, Inês? Precisava descansar? Deus precisava descansar? Não, gente, Ele é Deus, mas Ele descansou. A Bíblia diz que Ele teve um dia, Ele fez tudo, criou o homem, Ele descansou para contemplar, para desfrutar toda a sua criação. O que vocês acham que Deus estava tentando dizer para nós? Ei, você, imagem e semelhança minha, tem um dia para descansar. Tem um dia para você não fazer nada, para você pegar a tua família, ir no cinema, vai passear na praça, vai num shopping, vai fazer alguma coisa. Porque isso é cumprir a vontade do Senhor. Isso é se alegrar no Senhor. Isso é celebrar aquilo que Ele fez na cruz. Antes nós não tínhamos motivos para sorrir. Antes nós não tínhamos motivos para ter esperança. Mas Cristo Jesus morreu e ressuscitou. E com Ele nos ressuscitou para que nós tenhamos uma vida nele. Amém? E vida nele, queridos, vida abundante nele não é só quando nós estivermos lá. Vida abundante nele já é nos nossos dias. Amém, queridos? Nós temos uma esperança. E essa esperança é verdadeira, é uma esperança de glória. Aí esse dia eu peguei a Gabriela, fui para um shopping. A gente não foi com a intenção de comprar nada, mas eu queria só aproveitar o ar-condicionado do shopping, que é gostosinho, você não paga por isso. E também ficar sentindo aquele perfume gostoso das lojas. Não é gostoso? Quantos gostam de passear em shopping aqui? Sim ou não? Eu sou pai da Rafaela, casei com a Gabi, que ama shopping, está vindo a Heloísa, que provavelmente também vai amar shopping. Quando eu era solteiro, eu gostava de beira de rio. Ainda gosto, só que eu não consigo mais ir. Porque num passeio, beira de rio ou shopping, quem que vocês acham que ganha? Né? O shopping. Fui para o shopping e passeando, queridos.
Era um dia para não fazer nada. Eu falei, hoje eu não quero fazer nada, eu não quero ver mensagem, não quero ver saldo de banco, não quero lembrar de conta para pagar, não quero nada. Eu fui para Ribeirão, porque eu não queria nem ter gente conhecida por perto. Eu não queria nem encontrar um de vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu falei, eu quero estar sozinho, quero ter um momento, eu, Gabi e Rafaela. Vocês acreditam que lá, esse mundo paralelo começou a me pegar? Comecei a ver coisa da igreja, e preocupação com loja, e não sei o que, serviço. Eu falei, e a Rafaela pegando a minha calça aqui, pai, não sei o que. Eu falei, gente, peraí, eu viajei tudo isso, eu vim para cá, para poder ter um momento com a minha família, para poder viver a vida, e eu estou aqui nesse mundo paralelo. Mais uma vez, queridos, eu pus um negócio, é um exercício, sim ou não? Porque esse negócio aqui é perigoso demais, esse negócio nos prende. É uma vida paralela, que a gente não tomar cuidado, a gente vive mais em função dela do que a vida real. Eu peguei e falei, você quer saber? Eu coloquei esse negócio no bolso, falei, eu vou curtir, vou ir. Desliguei. Porque nós precisamos aprender a viver a vida em Deus, amém, queridos? Quando nós estamos aqui na igreja, cultue ao Senhor com toda a tua intensidade. No momento que você está na sua casa, que você vai ler a Bíblia, leia a Bíblia, esqueça o resto. No momento que você vai orar, ore e esqueça o resto. Mas no momento que você também estiver com a sua família, viva a sua família e esqueça o resto. Na hora que você estiver assistindo um futebol, hoje à tarde eu não consegui assistir. Foi bom, eu acho. Mas assista o futebol, queridos. No momento que você estiver almoçando com a tua família, almoce com a tua família. Mas na hora que você fala, vou buscar o Senhor, desliga tudo e busque o Senhor. Vocês entendem que é viver uma vida equilibrada? Que não é viver uma vida sendo sufocada pelo padrão desse mundo? Porque, como eu disse, nós não somos mais cidadãos desse mundo. Nós fomos resgatados para nos tornarmos e sermos cidadãos do céu. Amém? E essa alegria precisa ser uma verdade para nós todos os dias. Filipenses, capítulo 4, só ouça por gentileza. Que a gente possa encontrar esse lugar em Deus, para que a gente possa falar como Paulo falava. Olha o que ele disse em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, ou seja, eu sei o que é ter dinheiro, eu sei o que não é ter. Eu aprendi o segredo, diga comigo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não é maravilhoso isso? Você descobrir esse segredo, Edson, de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, a frase que nós gostamos de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse segredo, sabe esse segredo de viver contente? Porque Paulo tinha uma certeza dentro dele. Eu tenho uma aliança com o meu Senhor, ninguém pode tirar essa verdade sobre a minha vida. Eu não sou mais um cidadão dessa terra, eu sou um cidadão do céu. A esperança em mim é uma esperança de glória. As tribulações que eu estou passando aqui estão gerando para mim um peso de glória. Eu não vivo mais segundo o padrão desse mundo, mas eu vivo segundo o padrão do céu. Eu não vivo mais dominado pelo desejo da carne, porque Cristo me resgatou. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo dos desejos da carne. Hoje eu sou resgatado por Cristo Jesus. Paulo, ele tinha essa convicção dentro dele. Por isso que Paulo preso, Paulo tendo liberdade, Paulo tendo alimento, Paulo não tendo alimento, Paulo perseguido, ele tinha essa alegria no Senhor, porque ele descobriu o que é viver nessa condição de uma pessoa resgatada por Cristo Jesus. E esse segredo, eu e você precisamos ter revelado dentro de nós, amém? Esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, talvez aparentemente não tenha motivos para você estar feliz, mas coloca os teus olhos em Jesus, e que a alegria do Senhor, que a paz que excede todo entendimento, invada o teu coração, e que você saia daqui nessa noite, tendo a convicção que você merece, você pode, e essa é a condição de Deus sobre a sua vida, para que você viva uma vida feliz nele, amém? Que a depressão não nos vença, que a tristeza, que a ansiedade não nos vença. Esses dias eu estava lendo uma reportagem, como que aumentou de uma forma absurda o número de remédios para combater a depressão, a ansiedade. Um absurdo. E muitas vezes eu sei que tem às vezes uma questão hormonal, que você tem que procurar ser um especialista, eu sei disso tudo. Não estou falando que a gente não tem preocupação, mas eu estou falando daquela coisa exagerada, que começa a nos consumir,
e a gente não consegue mais sorrir, a gente não consegue mais viver, a gente não consegue mais entender o quanto Deus nos ama, o quanto Ele faz, o quanto Ele fez por nós. É isso que nós precisamos romper. Amém? Colossenses, estou terminando já, em Colossenses capítulo 3, tem uma recomendação do Senhor para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenham, diga comigo, mantenham. Essas palavras são chave para que você possa lembrar disso na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Amém? Então, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Viva de acordo com essa nova natureza. Diga: eu sou uma nova criatura em Deus. Isso é uma verdade que tem que estar cravada aqui dentro. Feche os seus olhos. Eu quero só fazer uma oraçãozinha antes de nós encerrarmos. Espírito Santo, eu oro para que o segredo de vivermos contente em toda e qualquer situação seja revelado dentro de cada um dos meus irmãos, seja revelado no meu coração. Eu oro trazendo a memória, porque esse é o simbolismo da Páscoa. Eu quero trazer a memória aqui reunida em família. Nós somos uma família no Senhor, nós somos irmãos em Ti. Eu quero trazer à memória aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz por nós. Eu quero trazer à memória a cruz. Eu quero trazer à memória a Tua ressurreição, porque vivo está o Senhor. E nessa verdade, Deus, eu quero me alegrar, eu quero que meus irmãos se alegrem nessa noite. Eu quero que esse segredo seja revelado dentro de nós, que essa verdade seja revelada dentro de nós, para que nós possamos viver, Deus, como cidadãos do céu em nossa geração. Eu oro para que nós possamos exalar o perfume de Cristo nessa geração, que as pessoas, ao se aproximarem de nós, possam perceber a esperança de glória que nós carregamos, que as pessoas, ao se aproximarem de nós, possam perceber o Teu perfume, o perfume da santidade, o perfume da humildade, o perfume da confiança, o perfume da fé, o perfume da revelação da Tua palavra. Senhor, eu oro para que toda confusão mental, todo espírito de depressão que tem tentado dominar o Seu povo, que tem tentado dominar os meus irmãos, que seja agora colocado em retirada pelo poder do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Eu oro gerando, Deus, uma alegria no Teu povo, para que o Teu povo Te sirva nessa terra com alegria, com entusiasmo. Pai, eu oro, Pai, resgatando a alegria e os dons que há na vida dos meus irmãos. Pai, talvez a tristeza tenha sufocado o desejo de fazer a Tua obra. Talvez a tristeza tenha sufocado o desejo de fluir nos dons que o Senhor já colocou na vida de cada um. Eu oro para que essa tristeza seja retirada e que a alegria do Senhor venha sobre nós nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler mais um trecho para vocês. Eclesiastes, só ouça isso. 8,15, a palavra do Senhor diz assim para nós: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. E sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida
que Deus lhe der debaixo do sol. Em outras palavras, não há nada melhor para o homem do que ter mesa, do que se alegrar, do que beber, porque comida e bebida remete à mesa, amém? Não há nada melhor para o homem do que ter comunhão, não há nada melhor para o homem ter mesa, não há nada melhor para o homem desfrutar a vida que Deus tem nos dado, amém? Quando Jesus ele vai celebrar a ceia, Lucas capítulo 22, é o último texto que eu quero deixar com vocês. Lucas capítulo 22. Versículo 7. Diz assim, Jesus ele vai celebrar a Páscoa, como eu disse para vocês, os judeus eles fazem isso até hoje, nos dias de Jesus não foi diferente, mesmo tendo passado tantos anos, quando Jesus ele estava na terra, chegou o dia, chegou o momento que eles foram celebrar a Páscoa em memória daquilo que o Senhor havia feito com os seus antepassados lá no Egito. E diz assim no versículo 7, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Versículo 8, Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Agora, vá lá para o versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, eu não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem, dividam uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Memória, lembrem-se. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Perceba algumas palavras-chave de Jesus. Façam isso em memória de mim. Porque nós temos uma tendência de nos esquecermos muito fácil das coisas, sim ou não? Talvez se eu falar para você, amigo, você tem 15 anos de caminhada com Jesus, se eu falar para você, me fale algo há 10 anos atrás, que marcou a tua vida, você vai ter que dar uma pensada. Porque nós temos uma tendência de nos esquecermos dos favores que o Senhor já proporcionou em nossas vidas. Quantos aqui já viveram e vivem em favor do Senhor? Sabe aquele livramento? Sabe aquela provisão? Favores do Senhor. Então o Senhor ele diz assim, eu acho que vocês vão se esquecer. Então todas as vezes que vocês fizerem isso, que vocês forem celebrar a ceia, façam isso em memória. Lembre, não se esqueça de quem eu sou, de onde eu tirei vocês, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu fiz por vocês nessa cruz. Não se esqueçam. Outra coisa, ceia você não celebra sozinho, porque você tem que ter comunhão. Essa história de você não precisa de igreja, isso é um engano, porque ele fala, partilhem. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, amém? Nós temos aliança. Você não vai sozinho para o céu, você vai com pessoas, você vai com o corpo. E é importante você ser inserido na igreja, amém? Então eu gostaria de, nessa noite, celebrar essa ceia com vocês, tendo esse entendimento, esse espírito de alegria, que hoje nós somos pessoas já resgatadas das trevas para o reino de Deus, que hoje nós já somos pessoas perdoadas, que nós temos uma aliança com o Senhor, amém, queridos? Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé. Junto a esse momento, eu estava falando com o pastor Emílio, e nós estávamos conversando sobre a palavra, e
E o pastor, ele teve um tratar em cima disso tudo que a gente estava falando, algo que eu acredito que vai acrescentar em toda a palavra que nós já estamos ministrando aqui. Então, eu gostaria que você mesmo já em pé, você ouvisse também o que o pastor vai falar. Pastor Emílio, vem cá. Ouça isso com bastante atenção, que é uma palavra revelada para nós. Nós costumamos domingo de manhã adorar o Senhor. E enquanto eu estava adorando o Senhor, durante 1h30, enquanto eu estava adorando o Senhor falou comigo e disse o seguinte: vocês sabem, a palavra do Senhor nos ensina que na noite que ele foi traído, ele reuniu os discípulos e ele celebrou a nova aliança, celebrou a Santa Ceia. Ele acabou com o sacrifício do cordeiro, que era a velha aliança, e dali em diante começou a nova e eterna aliança do meu sangue que é derramado por vós. Mas o Senhor não me falou isso. Isso nós sabemos, está escrito na palavra. O Senhor me disse o seguinte: lembra quando Jesus ressuscitou, os discípulos ficaram todos confusos, perderam o líder, nosso líder morreu, então eles ficaram perturbados, ficaram duvidando. As mulheres foram ao túmulo, vieram dizendo que o túmulo estava aberto e que o corpo havia sido roubado, mas depois disseram: não, nós encontramos o Senhor, nós vimos o Senhor. Eles correram lá para certificar, mesmo assim duvidaram. E dois deles, no domingo de Páscoa, eles iam caminhando por uma cidade chamada Emaús, que ficava em torno de 10, 11 quilômetros de Jerusalém. E eles iam andando, dois deles, e de repente Jesus caminha com eles. Jesus caminhando com eles, e eles disseram assim: olha, nós estamos comentando a respeito dos acontecimentos que tiveram nesses últimos 3 dias aí. Crucificaram o nosso Senhor, que nós achávamos que era o Messias, um homem poderoso em obras, e crucificaram. E Jesus começa a falar para ele: vocês são nécios, tardios de memória, como o Kleber falou que o homem é, né? Veja bem, Jesus começou a falar, caminhando nos livros da Bíblia, falando o que havia sido profetizado a respeito dele. E eles, com essa conversa toda, chegaram em Jerusalém. Só que a Bíblia fala que o coração deles estavam ardendo com a revelação, com aquilo que Jesus falava para eles. O coração deles queimava. E aí chegou na cidade. Aí Jesus fez menção de continuar andando no caminho, mas eles convenceram a Jesus para entrar com eles na cidade. E a gente sabe que a primeira Santa Ceia que foi realizada quando Jesus ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, foi essa. Jesus partiu o pão, deu a eles, deu o cálice a eles, os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. E aí Jesus desapareceu. Ou seja, eles não andaram com Jesus, ouviram Jesus pregar a eles, mas eles estavam amortecidos, não enxergavam espiritualmente. Mas ao partir do pão e ao servir o cálice, o meu corpo, o meu sangue, eles foram afetados, transformados espiritualmente. Isso vai acontecer hoje aqui. Vai acontecer aí. Vai acontecer aí também. Vai acontecer aqui. Nós vamos partir o pão e nós vamos servir o cálice. Vai acontecer na sua vida se você abrir o seu coração. Vocês estão entendendo? O Senhor falou bem claramente:
a primeira ceia, eu instituí a ceia antes de morrer, mas depois que eu ressuscitei, a primeira ceia foi essa. E nessa primeira ceia, os olhos daqueles foram abertos. O que eles fizeram? De noite mesmo, correram de volta para Jerusalém, para encontrar eles lá e dizer: ó, nós encontramos a Jesus. E quando eles estavam lá falando isso para os discípulos, o próprio Jesus apareceu para todos eles. E Ele vai se manifestar na sua vida como vivo, porque Ele ressuscitou, amém? Era essa a revelação que Deus falou para mim. Vamos celebrar assim então? A tristeza, ela cega, a decepção, ela cega as nossas vidas e nos impede, muitas vezes, de ter uma vida revelada no Senhor. Mas nessa noite Deus quer curar as nossas vidas, amém? Ele quer que as escamas caiam dos nossos olhos, do nosso entendimento espiritual, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Ele conquistou na cruz. Muitas vezes a tristeza é tão grande que a gente perde até a esperança de viver um chamado no Senhor, de viver um propósito no Senhor. Mas nessa noite, Deus, Ele quer novamente tocar as nossas vidas, ao partir o pão, a celebrarmos a ceia, para que você saia daqui entusiasmado, feliz no Senhor, com uma nova revelação e com um novo entendimento. Porque Jesus, Ele venceu a morte, Jesus está vivo, e nós podemos celebrar essa verdade. Amém, queridos? Será que eu posso ver um sorriso daqui? Então eu gostaria que você viesse aqui à frente. Você vai pegar o cálice e o pão, que representa os elementos, que representam o corpo e o sangue de Cristo. E você vai aguardar um comando, amém? Então você pode fazer isso, pode vir buscar, amém? Vida deu, seu corpo ferido foi com grande amor, sofreu e morreu por mim naquela cruz. Seu último suspiro Ele deu, tudo entregou por mim. Aleluia, Salvador. Aleluia, amigo meu. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. Ele morreu, esteve na escuridão, caído ao chão. O único filho sentiu a dor. O pai viu seu filho padecer, tudo entregou por mim. Aleluia, Salvador. Aleluia, amigo meu. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz. Você que já está com seu cálice, com o teu pão, a palavra fala que nessa noite, que o Senhor celebrou a Páscoa com os seus discípulos,
eles partilharam uns com os outros. Então, como uma representação da aliança que você tem com esse irmão que está do teu lado, você vai compartilhar esse cálice, você vai entregar esse cálice para 3, 4 pessoas, irmão seu que está aí próximo de você, e vai receber o cálice desse outro irmão, e vai dizer para essa pessoa: eu tenho uma aliança com o Senhor e com você, alegre-se. Você pode fazer isso? Eu tenho uma aliança com você e com o Senhor, alegre-se. Alegre-se, não deixe ninguém sozinho. Isso é corpo. Isso é corpo. Eu tenho uma aliança com você e com o Senhor. Alegre-se. Alegre-se. Ele está vivo. Ele está vivo. Alegre-se.